Mais um exercício onde nós devemos calcular a área entre as duas curvas fornecidas, porém, nesse caso, nós teremos uma particularidade. Nós temos 3 pontos de intersecção entre as curvas, ou entre a função cúbica e a reta. E isso pode ser facilmente observado se você lembrar do gráfico dessas funções. E claro, eu espero que você lembre. Nós temos uma função cúbica, x ao cubo, passa pela origem, tem um formato bastante particular, e nós temos a reta y igual a x, uma reta com inclinação 1 e que também passa pela origem. Perceba que existem duas áreas que devem ser calculadas separadamente, a área em vermelho e a área aqui marcada em azul. Separadamente, porque ao desenhar o nosso retângulo infinitesimal com base dx, fica fácil perceber que em um certo ponto do seu deslocamento, e o ponto é exatamente o x igual a zero, a função e o ponto é exatamente x igual a zero, a função de cima deixa de ser a função cúbica e passa a ser a reta. Sendo assim, duas integrais são necessárias para calcular essas duas áreas. Vamos denominar essas áreas de A1 e A2. Calculando primeiramente os pontos de intersecção, que estão marcados aqui em verde, nós temos x ao cubo igual a x, nós igualamos as equações. Jogando x para o lado esquerdo, x ao cubo menos x deve ser igual a zero. Colocando x em evidência, x vezes x ao quadrado menos 1 deve ser igual a zero. E aqui, dado que nós temos um produto, nós dividimos essa equação em duas. Ou o primeiro termo é igual a zero, o que nos faz encontrar este ponto de intersecção aqui, ou x ao quadrado menos 1 é igual a zero, o que por sua vez produz duas respostas, x ao quadrado igual a 1, portanto x igual a mais e a menos 1. Sendo assim, nesse ponto o x vale menos 1 e nesse aqui o x vale 1. Nós temos aqui o nosso intervalo de integração, marcando ele aqui no eixo x, e a nossa área total será igual a área 1 mais a área 2. Ou seja, a integral de menos 1 até zero da função de cima, que no caso nesse intervalo aqui é a função cúbica, menos a função de baixo, mais a integral de 0 até 1. Nesse intervalo aqui, a função de cima é a reta, x menos x ao cubo. Claro que esse exercício ele deixa muito evidente que essas áreas serão iguais, isso porque essa figura contém uma simetria, porém, só conte com esse fato quando você realmente tem certeza de que essas áreas são simétricas. Caso você não tenha, calcule-as separadamente, assim como eu estou fazendo agora. No caso, nós temos x ao cubo menos x, x à quarta sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2, aqui a primeira integral, que varia de menos 1 até 0, e a segunda integral, x ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4, variação agora de 0 até 1. Começando pelo primeiro termo, nós temos 0 à quarta sobre 4, menos 0 ao quadrado sobre 2, que obviamente é igual a zero, menos a substituição do limite inferior, menos 1 à quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2. E passando agora para o segundo termo, substituição do limite superior, 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 à quarta sobre 4, 1 ao quadrado e 1 à quarta são iguais a 1, menos substituição do limite inferior, agora novamente, todos os termos serão nulos. Sendo assim, nós ficamos com menos 1 à quarta, que é igual a 1, sobre 4, menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, sobre 2. Tudo isso mais meio menos 1 quarto, que é igual a 1 sobre 4. Portanto, nós temos menos 1 sobre 4, mais meio, mais 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2, ou meia unidade de área. Então, está aqui a resposta final do nosso exercício.